Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os problemas ambientais, né, causados aí, ou causados pelo ser humano ou intensificados por ele. Então, ultimamente, né, nós temos visto entrando na pauta das discussões internacionais os assuntos referentes ao aquecimento global, né, assuntos como efeito estufa, intensificação do efeito estufa. Então tem algumas coisas que a gente tem que deixar claro aqui, deixar um pouco mais a mostra, porque existe muito daquelas pessoas que acham que o aquecimento global é causado pelo ser humano. Não, ele é intensificado. Então a gente vai ver um pouco desses problemas ambientais aqui. Então logo de cara a gente encontra aqui efeito estufa e aquecimento global. O planeta sempre teve, né, alterações no que diz respeito à temperatura, mesmo antes até do homem estar no planeta. Então nós tivemos aqui eras glaciais, nós tivemos aqueles períodos interglaciações, né? Então vamos dizer assim, era glacial, gelo. Se você tem uma era glacial, automaticamente o que nós vamos ter? Uma redução da água no estado líquido. Então podemos falar do aumento do gelo, consequentemente você tem uma redução do nível dos oceanos. Assim como a gente vai encontrar que entre os períodos de glaciação nós tivemos um período de degelo. Então é um período de degelo. Tendo um período de degelo, você tem uma quantidade de água. Tendo uma quantidade de água, você tem uma quantidade de umidade por causa da evaporação. Então você tem uma alteração. Então vamos lá. Época de era glacial, maior quantidade de gelo, menor quantidade de água no estado líquido, consequentemente menor evaporação, e você vai ter período de seca em algumas regiões, né? Alguns ecossistemas vão ficar mais secos devido à redução do volume de chuva. E no período entre as glaciações, né, o que acontece? O nível do mar se eleva, então a gente vai ver que áreas litorâneas dos continentes acabam sendo cobertas, já que houve a elevação do nível do mar, e aí uma expansão dos ecossistemas mais úmidos. Então a gente vê essa questão, né, de redução de ecossistemas mais úmidos e ampliação de ecossistemas mais secos, no caso das glaciações, e o inverso acontece no período entre as glaciações, como vocês podem ver nesses 3 parágrafos que tem aqui, né, que fala sobre glaciações e interglaciações. Então essas diversas alterações, que no caso é chamado de anomalias climáticas, aconteceram e provavelmente vão acontecer, né? O que se questiona, né, é a participação do ser humano nesse processo, a interferência das sociedades nesse processo. Aquilo que eu sempre falei, o planeta, né, ele tem tempo para evoluir. Então a glaciação teve problema? Claro que teve, mas só que a gente não sabe porque não tinha o ser humano aqui. A participação dessas sociedades, ela vai interferir drasticamente, reduzindo até o tempo do planeta poder se adaptar, né, àquela nova era, naquela nova situação. Continuando aqui, né, a gente vê aqui essa imagem. Ela indica o efeito estufa. Então o efeito estufa é uma coisa natural, né? O planeta tem o efeito estufa desde o seu início. Essa camada de gases que circunda a Terra é como se fosse um cobertor, né, em que aprisionasse um pouco do calor que recebe do Sol. Uma parte é refletido para a atmosfera, mas uma parte ele acaba ficando na atmosfera. Então o que acontece? Com o lançamento, né, dos gases poluentes, esse cobertor vai ficando, vamos dizer assim, ele vai ficando entupido, ou seja, o planeta continua recebendo a iluminação solar, essa iluminação solar é transformada em calor, e agora aquela parte do calor, a grande parte do calor que ia para fora, né, que é devolvido para o espaço, pelo fato dessa atmosfera estar mais entupida, vamos dizer assim, né, se tem maior quantidade de poluentes, esse calor acaba sendo que aprisionado. De onde vem esse poluente? Vem de usinas siderúrgicas, vem de indústrias, vem de automóveis, vem de queimadas,
né? Isso que acaba deixando o nosso escudo protetor, vamos dizer assim, né? Que é a nossa atmosfera, ele deixa mais carregado, e isso acaba retendo maior calor dentro do nosso, dessa bola, né, dessa esfera que é a atmosfera. Então, a maior concentração desses gases, principalmente do dióxido de carbono, é a que acaba provocando a intensificação do efeito estufa. Tá? Então, o efeito, volto a dizer, o efeito estufa é um fenômeno natural. Nós estamos vivos graças a ele, porque se não fosse o efeito estufa, todo o calor que a Terra recebesse durante o dia, à noite iria dissipar e nós morreríamos de frio. O problema todo, né, o questionamento todo é essa participação das sociedades na intensificação desse problema. E com isso, você vai ter aquelas correntes de cientistas, né, que vão dizer, não, isso aí é natural, o planeta já passou por diversos problemas, o carbono não tem nada a ver com isso, o aumento da temperatura do planeta é por causa do Sol, que de vez em quando, né, ele emite, né, os raios solares com mais intensidade. Bom, esses defensores, claro, são daqueles países desenvolvidos que não querem diminuir o seu nível de desenvolvimento. Mas você vai ver uma outra corrente cientista, como está aqui em cima dessa imagem, que ela vai apontar, né, que é a retração das geleiras, como a gente está vendo aqui, ó, né, os blocos de gelo se desprendendo, é sinal que a temperatura está aumentando. A redução da taiga subpolar, né, daquela vegetação de taiga, também desaparecimento de corais nos mares tropicais, redução de camada de gelo do Polo Norte. Hoje você vê que o gelo, além de estar desprendendo, ele a calota está ficando cada vez mais fina, né, interferindo até na fauna, né? Nós temos os ursos polares sofrendo naquela região. E aí esses cientistas, né, que são defensores da natureza, vão dizer, olha, sim, né, o ser humano é o grande causador disso, o grande intensificador desse fenômeno que sabemos que é natural. Aqui embaixo da imagem aqui da geleira, né, que está na Noruega, nós temos aqui aquilo que eu falei dos cientistas que vão dizer que não, o carbono não tem essa capacidade toda de influenciar o clima em escala mundial, pode até influenciar sobre as cidades com a chuva ácida, mas que não teria capacidade para provocar esse aquecimento do planeta, e que de tempos em tempos tem aí, com alguma frequência maior ou outra menor, mas os raios solares, né, aquelas famosas tempestades solares, e esses raios chegariam aqui no Brasil, provocando aí a maior quantidade de calor. E lógico, aí os oceanos poderiam ser influenciados com isso, né? Os oceanos, como está aqui no texto, os oceanos passam a transferir em maior quantidade o dióxido de carbono das suas profundezas para a atmosfera terrestre. Eles não dizem que não é o carbono, né, que é o causador, mas eles vão botar a culpa no Sol, porque esse calor, essa maior quantidade de calor proveniente do Sol é que faz com que haja aquecimento das águas oceânicas, e que as águas oceânicas é que vão liberar esse carbono que está lá das suas profundezas. Nossa, professor, mas que profundezas é essa? Você tem que voltar lá no início de tudo, né? Encontrei isso na web. Eu não estou perguntando nada a você, Google. Deixa eu desligar o Google aqui, senão vai ficar conversando comigo aqui. Essa foi boa, né? Então, pronto. Lá no início do planeta, né, na formação, na consolidação daquela grande bola de fogo, né, que era o magma, você tinha muito carbono que foi impregnado nas primeiras rochas. E aí depois vieram as chuvas, começaram as chuvas, a formação dos oceanos, e esses oceanos então ficaram sobre rochas que estavam carregadas de carbono. Então é isso que está sendo falado aqui, né? Com o maior aquecimento das águas oceânicas por causa dessas tempestades solares, essas águas oceânicas, né, mais aquecidas, vão liberar o carbono que estão lá no fundo. E aí isso liberado iria para a atmosfera e entupiria a nossa atmosfera, né? Essa é a visão daqueles cientistas, né, que são defensores dessa teoria que o homem não tem essa culpa toda. Então tem essa
controvérsia, né, das duas correntes aqui. Mas uma coisa é certa, o planeta está aquecendo, existe realmente esse problema que tem que ser visto, mas é uma complexidade, porque de um lado fala uma coisa, do outro lado fala outra, e aí esses dois lados acabam não se entendendo, né? Você não tem um ponto final com isso aí, mas sabemos com certeza que tanto os defensores de um ou de outro têm que se preocupar em achar uma solução para esse problema, né? Agora, quem é que prevalece? Claro que prevalece são aqueles que dizem que o homem é culpado, né? Mas o problema é, aquela outra corrente científica que é menor, ela é poderosa. Por quê? Porque ela está seguindo as orientações dos países mais poderosos. Então, existe essa dicotomia muito forte. E com isso, a ONU, desde 88, né, ela criou o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o famoso IPCC, que eles vêm medindo, né, em centros de pesquisa, como na Antártida, como próximo do Ártico, né, essas emissões. Vocês provavelmente já viram o filme O Dia Depois de Amanhã, né, que logo no início do filme aparece cientistas lá na Antártida, se eu não me engano, que eles estão perfurando e pegando tubos de gelo, né, perfura assim o solo, pega um tubo de gelo, depois corta aqueles tubos em fatias, né, em pequenos discos, como se fosse um discozinho, aquelas bolachas de biscoito mesmo, tamanho, né? Bolacha Maria, biscoito Maria, bolacha, sei lá, acho que é bolacha mesmo. E ali você consegue medir a quantidade de carbono que está encapsulado dentro daquele disco de gelo. E quando você pega um tamanho de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, sei lá como é que é isso, né, a parte mais superior, né, a parte que tem contato com o ar, é a quantidade de carbono que tem agora. E quando você perfura, que tira aquele tubão de gelo, a parte lá de baixo é como se você tivesse voltado aí, sei lá, há 200 anos atrás, 300 anos atrás, alguma coisa assim, né? É o famoso carbono 14, né, se não me engano. Essa parte eu não entendo muito bem, mas com isso você pode datar, né? Existe aí um modelo de datação de quando aquele carbono ficou encapsulado naquele disco mais inferior, e com isso você pode fazer uma projeção, né, de como que aconteceu. E lógico, né, muito provavelmente o período onde houve a maior quantidade, começa a aumentar bastante a quantidade de carbono, acredito que deva bater muito ali próximo da primeira revolução industrial perdão, e que depois isso se intensificou mais ainda com a segunda revolução industrial, que aí quando você tem, além do carvão mineral, você vai ter também a figura do petróleo chegando, né, uma parada aí, chegando na produção industrial. Então vale a pena vocês darem uma lida nesse texto aqui, né? O Luiz Carlos é um brasileiro, ele é professor que faz parte desse painel também, né, do painel da ONU de pesquisadores. Aqui, só para finalizar essa questão do efeito estufa, né, quando a gente fala que os países, que o homem é culpado, a gente tem que ter cuidado em dizer também que não existe assim uma certa igualdade, né? É muito desigual essa participação de países poluidores. E aí os mais problemáticos, né, aqueles que poluem mais, a gente vai ver a China, a Índia, o leste europeu, países asiáticos, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já estava lá no topo, os Estados Unidos, a China, a Rússia, mas aí a gente vê um crescimento também desses países do leste europeu e do sudeste asiático. Por quê? Porque os países do leste europeu são aqueles países que foram capitalistas, que foram socialistas, perdão, ficaram sob a influência da União Soviética e que tinham uma industrialização muito atrasada. Com o fim do socialismo, eles agora estão recuperando aquele tempo perdido, vamos dizer assim. Então, um número maior de indústrias foram para lá, indústrias de outros países foram para lá, querendo pegar toda aquela questão de mão de obra mais barata, não querem comparar leste europeu com o oeste europeu, certo? A Europa Ocidental é muito mais desenvolvida, a Europa Oriental está num processo de recuperação, e é esse processo de recuperação, né, de crescimento econômico, que explica o fato deles estarem participando hoje
com uma emissão de gás carbônico maior do que há uns 30 anos atrás. Sim, fato. Da mesma forma, os países do Sudeste Asiático, quem são? Os tigres asiáticos, e hoje nós temos aquele novo grupo de tigres asiáticos que também está se industrializando, e isso explica a maior participação deles. O que a gente vê isso como perspectiva, não, como projeção para o futuro? Os países pobres, recebendo indústria dos países ricos, vão também poluir mais do que já poluem hoje. Então, o futuro é meio que nebuloso, né? Nebuloso até no sentido de fumaça mesmo. Redução da concentração de ozônio na atmosfera. Simples, vocês provavelmente já leram muito sobre carbono, sobre o ozônio. O ozônio é um gás que protege o planeta, né, da incidência de raios ultravioleta. Esses raios são, quando em grande quantidade, são prejudiciais ao ser humano, né, causam inclusive até distúrbio de visão, como catarata. Você pode ter problemas de pele, né, quantas pessoas que têm uma pele mais clara que podem adquirir o câncer de pele. Então, é efeito dessa radiação ultravioleta que o planeta possui. E o que acontece? Né? Essa camada de ozônio, ela protege, né, dessa incidência maior. Só que, olha aí mais uma vez a interferência do ser humano, né? A utilização de um gás chamado clorofluorcarbono, tá aqui, ó, o famoso CFC, né, ele acaba destruindo as moléculas de ozônio quando em contato. O CFC em contato com o ozônio ele destrói. E essa destruição ela acontece com maior facilidade nas regiões mais frias. Então, portanto, se nós temos duas regiões muito frias no planeta, o Polo Norte e o Polo Sul, automaticamente, na atmosfera, na nossa camada de ozônio, nós vamos ter buracos nessas duas regiões. E aí vem um questionamento, que é difícil até você encontrar em livros. Se o Polo Norte e o Polo Sul são dois buracos que tem na camada de ozônio, qual é o maior? Qual buraco é o maior? A resposta é simples, né? No tempo de tem isso também? Tem. O problema é maior em regiões frias. Tá bom, professor, mas o Polo Norte e o Polo Sul são duas regiões frias, então o buraco é igual. Não, não é. O Polo Sul, o buraco é maior. Por quê? É óbvio que se tem uma ligação muito forte com o frio, é sinal que o Polo Sul é mais frio do que o Polo Norte. Lógico, se você vai estar falando um buraco maior e o frio tem tudo a ver com essa destruição, o Polo Sul é mais frio. E por que o Polo Sul é mais frio? Porque o Polo Sul é um continente cercado por água por todos os lados. Então o que nós vamos ter no inverno? Nós vamos ter uma água congelando. Então o tamanho da Antártida aumenta no inverno. Enquanto que o Ártico é água cercado por continente, por todos os lados. Não existe o continente ártico. Existe a água congelada. Por isso que o frio ele é mais intenso na região sul do planeta. Mas, curiosamente, o homem se preocupou muito mais com o buraco da camada de ozônio que está no norte. E por quê? Quando ele deveria se preocupar com o que está no sul, já que lá tem a maior quantidade de água doce do planeta? É simples, né? Olha a quantidade de pessoas que moram na região norte, no hemisfério norte. E, principalmente, quem são essas pessoas que estão próximas àquela região do Polo Norte? São pessoas de países desenvolvidos, né? Estamos falando da Europa, estamos falando do Canadá, estamos falando dos Estados Unidos, estamos falando da Ásia. Então eles estão se preocupando muito mais com eles do que com o próprio planeta. Mas, volto a dizer, o problema ainda fica sendo com o buraco na camada de ozônio que está sobre a Antártida. Tá? E aí os cientistas perceberam, né, que essa destruição era por causa do clorofluorcarbono, por causa desse gás que era muito usado, né, em geladeiras, motores de geladeira, ar-condicionado, diversas máquinas, refrigeradores, está aqui, ó. Também aerossóis, né, solventes, usado dentro de latas de spray. E aí o homem parou de usar, diminuiu drasticamente a utilização do clorofluorcarbono, esperando que isso desse algum efeito na camada de ozônio, né, nesse buraco da camada de ozônio. E isso aconteceu 10 anos depois, né, pelo final aí dos anos 90, aí, os cientistas foram medir de novo e perceberam
que a atmosfera tem a capacidade de se recompor. Então, aquela velha história, se o homem deixar, se o homem der tempo, o planeta tem a capacidade de se regenerar. Então, essa molécula de CFC, uma vez que fosse liberada na atmosfera, ela leva 10 anos para chegar até a camada de ozônio e destruir o ozônio. Então, ao acontecer o protocolo de Montreal, como está escrito aqui, em 1987, foi assinado ele, né, onde assinaram esse compromisso de redução da emissão do CFC, da utilização do CFC, e passaram a usar outros produtos. Graças a isso, né, graças à assinatura desse protocolo e à utilização de outras fontes alternativas para você poder colocar dentro da geladeira, do ar-condicionado, outros tipos de gases, houve a redução 10 anos depois. Então, no final dos anos 90, os cientistas foram observar de novo e perceberam que a redução do buraco está sendo, ainda está acontecendo, tá? Não vamos dizer que ela já se recuperou, porque não é tão simples assim, mas houve uma redução, né? Não só da utilização do CFC, mas também como a redução do tamanho do buraco de ozônio, da camada de ozônio. Chuva ácida. Outra atenção que vocês têm que ter. Da mesma forma que eu falei para vocês que o efeito estufa é uma coisa natural, a chuva ácida também é uma coisa natural. Naturalmente tem carbono na atmosfera. Então, mesmo quando não tinha o ser humano aqui, a chuva naturalmente ela era ácida. Porque você tem as misturas, né, do dióxido de carbono com os ácidos que tem na atmosfera, né, essa umidade aí ligada com esses gases, né, que eu falei aí, ele vai provocar essa acidez. Por isso não se deve beber água da chuva. A água da chuva não é uma água própria para o consumo. A água própria para o consumo é aquela água que cai da chuva, passa pela terra, se mistura com os sais minerais da terra, e aí essa água vai ficar potável, a água vai ficar potabilizada. E eu me lembro que as pessoas mais antigas falavam muito assim: para a criança falar mais rápido, para o bebezinho falar mais rápido, dá um pouquinho de água da chuva, da primeira chuva do ano. Cara, isso aí são as crendices, né? Não se deve. Tem gente que, eu vou beber água da chuva, que é bom. Não é. Claro, se você está no deserto do Saara, está morrendo de sede, de repente começa a chover, lógico que você vai beber essa água, isso é evidente. Agora, se você não tem necessidade de beber água de chuva, por que você vai beber água de chuva? Né? Então, esses ácidos podem ser intensificados com a industrialização, com a urbanização. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma intensificação, certo? A umidade do ar, ela acontece, a acidificação da atmosfera, ela acontece natural, né? Você tem a umidade ácida naturalmente pela presença de gases. A chuva só vai trazer boa parte dessa acidez que está na atmosfera para baixo, né? Então a própria neblina, né, ela já é um agente. Não esqueça que a neblina, que a gente chama de smog, né, não é o fog. Smog é a neblina, já o fog é a fumaça, certo? Você tem esse problema que acontece nas grandes cidades aí. Ou, ao contrário, a neblina é o smoke, enquanto que eita, tudo errado. A neblina é o fog, tipo o fog londrino, muito comum, né? Andar em Londres e nem enxergar quem está à sua frente em certas épocas do ano. Isso é o fog. O smog é a poluição mesmo, tá? Porque o smog vem de smoke, que é fumaça. Vamos lá. O que mais pode falar aí? Onde você vai ter maior problema acontecendo? Geralmente no inverno, né? Do inverno, que acontece? Como o ar fica muito frio, o ar da madrugada principalmente é muito frio,
ele aprisiona, né, ele aprisiona muita poluição na atmosfera junto à superfície terrestre, porque o ar frio é pesado. Então imagine bem uma cidade, né, muito poluída como São Paulo, por exemplo. Vamos lá, vamos entender uma coisa. Naturalmente, o ar sobre a superfície ele se aquece, fica quente durante o dia, e o ar quente é mais leve, então ele sobe. Isso é legal, porque esse ar quente subindo, ele vai carregando os poluentes para o alto. E esses poluentes podem se dispersar. Em épocas de frio, de inverno, acontece uma chamada inversão térmica. O que é isso, professor? Então imagine bem, você tem um ar frio da madrugada, o ar frio é pesado. Esse ar frio pesado, ele não se dispersa com facilidade, ele é pesado. Numa cidade como São Paulo, que os poluentes estão junto à superfície, nas primeiras horas da manhã, então, esse ar não vai se aquecer, porque está frio. Então quem tem problema de saúde, problemas respiratórios, sofre muito nesse período, acaba indo para o hospital fazer nebulização. Então esse ar ele fica uma camada aprisionada. Quando for lá para 9h30, 10 horas da manhã, esse ar vai se aquecer. Ele é aquecido, ele sobe, né, carregando poluentes. Então esse fenômeno da inversão térmica que a gente vê nas grandes cidades, ele é um problema que ele é momentâneo, tá? Então, se vocês verem algum concurso, né, escrito lá que a inversão térmica dura dias, falso, completamente falso. A inversão térmica, esse fenômeno, dura horas, tá? Dura horas. É o tempo necessário para que o Sol aqueça aquele ar frio que está sobre a cidade, junto ali à superfície, e ele agora aquecido, ele sobe carregando os poluentes. Por isso que é muito comum em cidades grandes você ter um monte de criança ou pessoas que sofrem com rinite, com asma, indo parar cedinho nos pontos de socorros para poder fazer nebulização. É por causa desse fenômeno da inversão térmica que a gente está falando, né? Isso acaba agravando esse problema dessas pessoas. Olha aqui essa floresta aqui, ó, Parque Nacional de Šumava, na República Tcheca. O que aconteceu aqui? Tiraram as folhas. Não tiraram as folhas. Isso aqui nada mais foi do que a desfoliação, sim. Houve a retirada de folhas, mas não pelo homem. A desfoliação causada pela chuva ácida. A chuva ácida corrói monumentos, né? Em cidades as estátuas não podem se abrigar da chuva, então elas ficam ali, né, para sempre ali. E aí a chuva ácida ela vai destruindo aos poucos, né? Você vê aquelas estátuas de mármore, acontece isso também, elas vão perdendo até a feição. Você olha assim para a cara da estátua, tu fala, nossa, não dá para perceber que é uma pessoa, porque ela está completamente desfigurada. Essa desfiguração ocorre por causa dessa acidez, né? Vou mostrar aqui para vocês, vou abrir uma outra página aqui para vocês verem. Está passando um caminhão, o carro do camarão aí fora. Deixa eu botar aqui efeitos da chuva ácida em estátuas. E aí vai aparecer um monte de imagem aqui, ó. Olha aqui, olha a diferença. Eu acho que até no livro tem uma imagem parecida com essa. Tá vendo? Olha aqui o antes e o depois. Vamos ver essa imagem aqui. Olha aqui. Tá vendo? Olha a diferença em tempos. Olha como que ela ficou aqui, ó. Sem nada. Isso aqui não foi feito de Photoshop não, tá? São fotos tiradas em tempo diferente mesmo. Tá desfigurada essa mulher aqui, ó. Isso aqui é feito da chuva ácida, né? Você vê aqui, ó, essas imagens, ó, como é que ela vai destruindo tudo. Olha só. Olha aqui as estátuas do Aleijadinho. Nossa, a estátua do Aleijadinho ficou aleijada. Essa foi horrível pra pessoa. Olha aí. Vendo o que acontece? Vai destruindo aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então essas construções acabam. Olha a famosa esfinge, né, de Gizé. Se a gente olhar aqui,
nós temos a destruição acontecendo também. Não resiste à ação do tempo, né? O tempo, ele é o narizão dela, então acabou aqui. Voltamos. Então, como pode ser resolvido esse problema da chuva ácida, principalmente nas grandes cidades? Diminuição, né, dos agentes poluidores, mudança de fonte de energia, utilização de fontes de energias alternativas, né, tudo pode ser feito aí para tentar resolver esse problema. Diminuição do número de carros rodando na cidade, com a utilização de transportes coletivos, né, transporte, principalmente transporte de massa, como trens, como barcas, né, naquelas cidades. Claro que pode ter barcas como o eixo Rio-São Paulo, o eixo Niterói e Rio de Janeiro. Isso é a política pública que pode acontecer, né? São Paulo, por exemplo, para reduzir não só o problema de poluição, mas como de trânsito também, tem rodízio de placas, né? Placas pares em dias pares, ímpares em dias ímpares, só final de semana que é liberado. Isso aí pode ser visto, né? Cobrança de pedágio em ruas também. Poluição dos recursos hídricos. Então, todo mundo fala, a água é inesgotável. Sim, a água é inesgotável, mas e aí? Mas e a qualidade dela? Não esqueçam que 97% da água do mundo é salgada, né? E do que sobra de água doce, né, 2,5% de água doce, a maior parte está congelada. 69% está nas geleiras, que o homem não tem acesso, 30% está no lençol freático e 0,9% misturado ao solo. E apenas 0,3% é o que a gente mais usa, né, que o ser humano mais utiliza, está disponível em rios e lagos. Então, esse pouco que a gente tem disponível, o ser humano ainda polui, né, polui jogando fertilizantes no solo, agrotóxicos, e essa água acaba parando nos lençóis freáticos, contaminando, ajudando a contaminar. Nas cidades, né, nós temos o lançamento de esgoto, em muitas cidades nesse país joga direto dentro do rio, então essa poluição orgânica, ela acaba levando a perda da qualidade da água, é o que a gente chama que é a eutrofização, né? Enquanto que a inorgânica, né, nós temos aí quantas indústrias jogam produtos químicos dentro da água, dentro dos cursos de rios, e isso acaba provocando envenenamentos, né? Por isso a necessidade é que haja tratamento de esgoto, tratamento de efluentes industriais, para tentar dar uma qualidade para a água. Nas cidades, né? Como eu falei, Guapimirim, por exemplo. Guapimirim é uma cidade que não tem tratamento de água. É o que nós chamamos de cobertura zero. Não tem. Todo o esgotamento acaba indo parar, não vou dizer todo, mas grande parte acaba parando dentro de rios. O correto, uma forma mais correta, deveria ser essa aqui, né? Um sistema de sumidouro. Então você vai passando tudo isso por caixas sépticas, mas mesmo assim ainda sempre acaba sobrando um pouquinho de poluição para o solo com esse esgotamento aqui. O correto era coletar tudo e tratar num centro de tratamento de água, fazer uma coisa bem feita, né? Isso aqui não vai eliminar a contaminação, não, tá? Isso aqui ele reduz a contaminação, porque aquilo que eu falei, sempre acaba chegando alguma coisa nos lençóis freáticos. E qual vai ser a grande mudança? Olha aqui, olha essa imagem, né? Imagina bem, tão normal em cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro. Não esqueça que com a construção das cidades, né, nós temos aqui asfaltamento da rua. Com asfaltamento a água não se infiltra no solo, né? Não existe aqui a permeabilização. O que acontece é a impermeabilização, o solo está impermeável. E aí, claro, essa água não se infiltrando, ela vai direto para onde? Vai direto para bueiros, vai direto para rios. Então, com certeza, a intensidade das enchentes é muito maior nas cidades do que nas áreas urbanas, certo? Então, meia hora de chuva numa cidade como São Paulo é uma coisa drástica. E às vezes chove 4, 5 horas, 7, 10 horas na área rural e não tem problema nenhum. Simples, né?
a área rural não está asfaltada. Então, quanto maior vai ser a urbanização da cidade, quanto maior a quantidade de casas, quanto maior a quantidade de ruas asfaltadas, maior será o problema dessa enchente aqui, né? E isso altera consequentemente. Se você tem uma cidade com muita construção, você vai ter uma cidade muito quente, então você vai ter muita evaporação, você vai ter a chamada chuva convectiva. A chuva convectiva é muito comum em cidades grandes, né? Devido ao calor que a cidade produz. Então a evaporação é imensa, então ela mesma acaba provocando essa grande quantidade de chuvas aí. Beleza? A poluição contribui para a chuva? Contribui sim, né? Porque você tem a emissão de diversos materiais que estão na atmosfera, materiais poluentes mesmo. Quando o vapor d'água entra em contato com essas partículas, né, elas acabam se agrupando e isso apresenta uma maior possibilidade de chuva acontecer, por isso que chove às vezes torrencialmente na cidade. Então olha aqui, ó, que eu acabei de falar, ó, outra modificação se dá no clima fluvial dos rios em razão da impermeabilização do solo. Simples, está aqui, ó. Olha essa imagem, 100 casas, olha a quantidade de água que chega, que infiltra no solo, de 80% a 90%. E o que vai direto para o rio é de 10% a 20%. Quer dizer que esses 80% a 90% aqui, aos poucos, vai se direcionar para o rio. Com o início, né, da urbanização, repare, já diminuiu. Começa a entrar menos água no solo porque já tem alguma urbanização. E, consequentemente, porque já tem alguns asfaltos ou casas ou prédios. Não esqueça que quando você coloca uma casa num local, aquela parte do solo foi ocupada, então aqui a água já não entra, então você já começa a diminuir a quantidade de infiltração da água no solo e aumentando a água que está escoando superficialmente. Quando você vê uma área urbana, olha a mudança drástica, né? Você tem de 0 a 10% de água que infiltra no solo. De repente uma rua com paralelepípedo, né? O paralelepípedo tem um espaço de um bloco de pedra para o outro, o asfalto não dá esse espaço. E aí o que você tem aqui? Grande quantidade de água chegando de uma vez só no rio, que não mudou, o rio é o mesmo, só que agora ele recebe água direto porque a água não filtrou, e aí automaticamente o que você vai ter? Você vai ter o solo inundado. Então basta pouco tempo de chuva numa grande cidade para causar o transbordamento do rio. E aí, lógico, né, esse transbordamento provoca diversos problemas, né, não só problemas de ordem de saúde, das pessoas estão andando com os pés dentro da água suja, pode pegar doenças como leptospirose, mas também essa água no solo urbano, ela destrói. Não esqueçam que a água é um agente erosivo muito grande. E ele pode estourar tubulações, pode estourar, acabar com asfalto, com a rua inteira, com calçada. Então vai ter, né, um prejuízo muito grande aí. E o que pode ser feito para tentar minimizar isso? A gente vê que São Paulo, por exemplo, é comum a construção de piscinões, né? Vamos botar aqui para a gente ver um piscinão desse. Piscinão em São Paulo. Deixa eu ver se a gente consegue ver. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Olha aqui, ó. Isso aqui é um piscinão, ó. Esse piscinão aqui não é para as pessoas, não é para as pessoas tomarem banho, não. Isso aqui é para recolher água de chuva. E aí, para não, deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Tinha que ter uma imagem aqui antes. Como é? Não tem, não. Esses piscinões criados foram criadas para, vamos dizer assim, deixa eu parar o vídeo aqui. O que a repórter está falando aqui é que assim as margens do rio ficam protegidas. Quero deixar bem claro uma coisa: margem de rio
foi feito para ser inundado. Por isso, margem de rio chama-se várzea. A várzea é a parte da margem do rio que, quando acontece o transbordamento dele, tem que ser inundada. Mas, vou voltar aqui uma tela e eu quero mostrar outra coisa para você. Rio Tietê. Então vamos lá. Rio Tietê em São Paulo. Vou pegar essa. Vamos pegar o Google e vamos ver o Rio Tietê em São Paulo. Ver se eu consigo achar ele no centro de São Paulo. Vou pegar a imagem mesmo, tá? Vai ser mais fácil, vai ser mais rápido. Posso perder muito tempo mesmo. Essa imagem aqui, pronto. Tá aqui. Qualquer um desse aqui tá bom. Eita, abri a página. Foto errada. Olha aí. O que a gente está vendo aí? É o Rio Tietê. Agora, olha as margens. Olha o rio. O rio está reto. Esse rio não era reto assim. O rio tem curvas. Então a gente pode ver que o rio foi retificado e as margens estão ocupadas pelas marginais do Rio Tietê. Tá vendo? Então, quando acontecem as chuvas, esse rio vai transbordar naturalmente. Isso é natural. E seria natural toda essa margem aqui ficar cheia d'água. É natural. Só que o homem, isso vai incomodar o homem agora. Então, para isso são criados piscinões como aquele que eu mostrei. Os piscinões são criados, né, em diversas partes para poder captar o excesso de água que provavelmente iria transbordar. Não quer dizer que está livre de transbordar. Lógico que vai transbordar. Mas com os piscinões, o que são, na verdade, os piscinões? São reservatórios de água que você guarda a água ali por um determinado momento. E depois, quando acabar o período das chuvas, essa água vai ser bombeada aos poucos para dentro do rio. E aí sim, aos poucos, não vai ter o transbordamento. É uma forma meio que paliativa para você resolver um problema que foi causado pelo ser humano com a urbanização. Se a gente vê antigamente, olha o Rio Tietê antigamente, não, esse aqui é o Rio Pinheiros, mas vou pegar o Pinheiros mesmo como exemplo. Olha o Rio Pinheiros, olha como é que era, cheio de curvas, certo? E agora quando você vê o Rio Pinheiros do alto, está aqui, ó. Olha aí. Olha agora o que nós temos aqui, ó. Rio Pinheiros, reto. Rio Pinheiros, sinuoso. O que aconteceu? Aquilo que eu falei. E aqui tem uma sobreposição. Você vê que essa parte clara aqui, ó, é o que é o Rio Pinheiros hoje. Reto. Para a ocupação dessas margens aqui. Aí, com certeza, o problema ele acontece, né? Então tá aqui, uma forma de você tentar resolver isso é com a criação desses dragagem de canais. Não esqueça que você dragando o canal, você deixa ele mais profundo. Ele mais profundo, né, diminui a possibilidade de transbordamento. É uma solução que pode acontecer também. Resíduos sólidos, lixo, né, com o crescimento das cidades aumenta a quantidade de lixo. Não esqueçam, né, que esse modelo de consumo, né, compulsivo das sociedades humanas agora tem provocado até uma mudança muito drástica no tipo de lixo. Antigamente, boa parte do lixo das cidades era lixo orgânico, resto de comida, né, era embalagens de papel,
Mas e hoje, né? Grande quantidade é de lixo inorgânico. Você vai num lixo hoje, o que menos tem é resto de comida. E o que você mais tem são embalagens plásticas, né? Embalagens metálicas, o que for. Então a gente vê que essa produção tem que ser descartada. E aí, vai fazer o quê? Né? Você consegue encontrar até em lixo, você encontra até computador, você encontra televisão velha que já perdeu a tecnologia está ultrapassada, acaba jogando fora, bota no lixo aí que o lixeiro leva. E o lixeiro também não quer uma carcaça de computador velho, aquilo vai parar em lixão, e isso é um problema seríssimo, né? Esses lixões a céu aberto acabam sendo vetores de doenças. Não esqueçam que muito lixo, quando acontece a chuva, esse material vai entrar em apodrecimento, vai provocar a formação daquele famoso chorume, né? Aquele líquido cheirosinho que a gente vê até quando passa o caminhão do lixo, né? Que é essa decomposição do lixo. E aí, lógico que essa deposição dos lixões como esse aqui, ó, olha só a tristeza que é, né? A pessoa coletando produtos ali para vender, às vezes lata ou plástico, e aí você tem aqui, ó, tudo isso aqui é urubu, ó. Então você tem ratos, urubus, pessoas que ficam contaminadas, pode ter material, até material pesado, né? Como mercúrio, sei lá, pode ter seringa, pode ter o que for aqui. Isso é um descarte errado do lixo. Então os problemas que o lixo pode trazer está aqui, ó. Proliferação de insetos, aves e ratos, transmitir doenças, produção de chorume, contaminação das pessoas que manipulam o lixo, que é a imagem forte isso aqui, acúmulo de materiais não biodegradáveis, né, como ficar aqui quase que para sempre. E qual seria o certo? O certo seria realmente você fazer um aterro sanitário, em que você teria camadas. Primeiro você ia impermeabilizar o solo, certo? O chorume não passar, não contaminar o solo. Você teria aqui uma rede de drenagem, né, para poder coletar esse chorume, depois tratar. Você poderia ter uma rede de tubulação para aproveitar o gás produzido por esse aterro. E aí você tem um biogás que pode ser queimado e que pode até gerar energia elétrica, ou seja, você pode ganhar dinheiro com aterro sanitário, certo? Você põe camadas de lixo, tratamento, camada de lixo, impermeabiliza, camada de lixo, impermeabiliza, e você consegue resolver o problema do lixo. Agora, lógico, né? O aterro sanitário seria o melhor para o aterro, o lixo orgânico. Para o lixo inorgânico, como latas, metais, a melhor solução é o que? É a reciclagem. E para o lixo hospitalar, esse não tem jeito, né? Isso aí você vai ter que ser a incineração mesmo, por causa dos vírus, por causa das bactérias. Então essa é a política que deveria ser para os resíduos sólidos, né? Para o lixo. E com esses problemas todos, o que acontece? Esses ecossistemas acabam pagando, né, um preço muito alto, né, que é a redução desses ecossistemas aí, né? Não esqueçam que do ritmo que está a devastação, a gente vê isso aí na televisão direto, falando aí sobre desmatamento, né, sobre queimadas na Amazônia, no Cerrado. E aí você vê aí que quem paga o pato aí é o meio ambiente, né? A devastação, a perda de espécies que já estão em risco de extinção, né? É um problema seríssimo. Então o ser humano ele acaba, né, impedindo os outros seres de ter direito à vida, só para dar continuidade à sua vida, né? Quando você faz essas queimadas, isso aqui é para o ser humano, é para o conforto, ok, mas o seu conforto está tirando a vida de muitas outras espécies. E parece que Deus fez o planeta só para o ser humano habitar nele, né? Muito estranho isso. Então está aqui, o desmatamento se dá pela retirada da madeira, por queimadas, para avanço de cultivos, expansão urbana, exploração mineral ou implantação de infraestrutura. Isso provoca empobrecimento do solo pela combustão dos seus elementos orgânicos e eliminação dos habitats de vegetais e animais, assim como liberação na atmosfera de grande quantidade de fumaça. Governos dos países periféricos argumentam que a preservação das florestas restringe sua expansão econômica. Então você tem um problema sério, porque você vai ter de um lado
né, um grupo de países que dizem que os grandes problemas do mundo são causados pelos países pobres. E os países pobres vão dizer o que? Engraçado, vocês se desenvolveram, vocês fizeram suas queimadas e agora querem impedir que nós tenhamos pelo menos a possibilidade de ter um desenvolvimento econômico. Então, já que vocês querem isso, né, que a gente preserve a natureza, então nós queremos algumas compensações. Então, faça o seguinte: ou vocês mandam dinheiro para a gente não ter que estar tendo que provocar essa destruição, ou vocês mandam essas tecnologias que vocês têm agora, porque existem tecnologias alternativas que visam usar novos materiais. Então, passa isso para a gente. Aí nós temos um problema seríssimo, né? Porque muitos países desenvolvidos não querem transferir tecnologia para que esses países que estão em desenvolvimento adotem essas políticas de conservação. Então, é uma política bem pesada, né? Essa é política mesmo, fazendo política nas questões ambientais. Então, quando você tem essas conferências que nós falamos na outra aula, os países pobres vão falar isso, estão falando muito isso, tendo muito esse discurso: olha, a gente pode diminuir a poluição ambiental, desde que vocês nos ajudem, né? A gente tem que ter uma compensação, ou financeira, ou com repasse de vocês, de repasse de tecnologia de vocês. E aí, isso resolve-se dessa forma assim. É importante lembrar de que os agroecossistemas possuem diversidade biológica muito menor que os ecossistemas naturais. Sim, porque quando você utiliza, né, grande quantidade por exemplo, de fertilizantes, de agrotóxicos, você acaba provocando um desequilíbrio natural, né, um desequilíbrio na cadeia alimentar que é natural, por isso que essa diversidade biológica ela é menor que os ecossistemas naturais. Esse efeito de redução da biodiversidade se acentua com a modernização agrícola, lógico, né? E com a produção monocultura, porque se você vai produzir só um tipo de produto, você vai desmatar a mata que era original, a mata natural, e vai produzir apenas um tipo de cultura, por exemplo, a soja. Então, o que você vai acabar fazendo? Você vai eliminar, né, a possibilidade de ter uma diversidade biológica naquela região, tanto na matéria da fauna quanto da flora. Você pode estar mexendo com a cultura local, com as tradicionais culturas locais, que são diversas. Então você tinha ali, por exemplo, uma policultura, né, de diversos tipos de produtos, e aí você vai acabar para plantar só soja, ou somente a cana-de-açúcar, o café, não sei. Mas você tem uma interferência muito grande. A engenharia genética aplicada à criação de plantas transgênicas insere novas variedades de organismos geneticamente modificados, que são os OGMs, capazes de tornar melhor e maior a produção agropecuária mundial. Tá, mas tem riscos, né? Você vai ter sementes modificadas geneticamente que a gente ainda não sabe direito, não tem um estudo conclusivo se isso faz bem, se isso faz mal, né? Você está introduzindo um organismo modificado, um organismo que é estranho àquele ambiente que não tem aquele organismo. Então você pode ter o surgimento de outras coisas acontecendo. Por exemplo, você pode estar utilizando novos compostos, novos agrotóxicos, e que a gente sabe muito bem que os organismos, até a gente também, quando a gente toma um antibiótico, no primeiro momento o antibiótico fez o efeito, né? Mas o que acontece? O seu organismo vai acostumando com o antibiótico, então daqui a pouco você vai ter que ter um antibiótico mais forte, porque aquele antibiótico não está fazendo mais efeito porque o seu organismo se acostumou. A gente pode ver isso também nos insetos, né? Então hoje, daqui a pouco, nós vamos ter super pragas, e para combater super pragas tem que ter super pesticidas, e aí isso sendo jogado na alimentação, isso vai acabar parando para a gente acaba, né, não sabendo o que a gente está comendo. E aí de repente, se você pegar um tomate sem agrotóxico nenhum, cheirar ele, você vai dizer que esse tomate tem algum problema, porque ele não está com o cheiro que você está acostumado. E qual é o cheiro que você está acostumado? O cheiro do agrotóxico nele. E aí é um questionamento, né? Comer com agrotóxico, comer sem agrotóxico. Tem muita gente que prefere comer o
o agrotóxico, o agrotóxico. Tem gente que prefere comer o tomate orgânico, sem agrotóxico. Ele é mais saudável. Tá. Existe um estudo científico sério que relata um aumento de casos de infecções alimentares pelo uso de produtos orgânicos. E por quê? Porque se você não usa agrotóxico, tem muitos alimentos que estão com bactérias, e agrotóxicos matam essas bactérias. Se você não coloca o agrotóxico, você pode estar consumindo um produto que está com bactéria, que você não conhece, e que você está crente que você está comendo um alimento muito saudável. E aí tem muita gente tendo infecção estomacal por conta de bactérias que morreriam se tivesse aquele tomate, aquele alface, sei lá, se tivesse sido utilizado o agrotóxico dele. Então é aquela história, você fica entre a cruz e a espada, né? Então ainda não tem nada conclusivo. Bom, ficando por aqui, obrigado aí. Eu precisava fazer essa aulinha que era para fechar esse material de vocês, tá? Um abraço, fica com Deus. Fui.